Graça e paz, líderes de avivamento. Continuando aqui na nossa série Célula Viva. Hoje estamos na ministração um grande começo, a terceira da terceira fase, e vamos basear no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 ao 42, que é a pregação no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, a festa da colheita. Êxodo capítulo 23, versículo 16 fala sobre essa festa. E nesse dia, então, ocorre o derramamento do Espírito Santo e os apóstolos, cheios do Espírito, ministram a palavra para a multidão reunida nessa festa. Pedro termina a pregação afirmando que Jesus é o Senhor e Cristo. E aí então o povo ali tem uma reação. Como eles reagiram depois que ouviram a palavra? Versículo 37 vai falar isso, que eles foram sensibilizados, né? Eles foram compungidos em seu coração. E o que que eles perguntam? Eles perguntam: o que faremos? Essa é a melhor atitude quando a gente faz algo, quando a gente se conscientiza de alguma coisa. Talvez antes a gente não sabia, era ignorante sobre aquilo. Depois que fica sabendo, tem que fazer essa pergunta básica: o que eu tenho que fazer então agora? E essa foi a pergunta deles. Versículo 38, Pedro dá a resposta. E fala de arrependimento, batismo e o dom do Espírito. Então, qual o melhor momento para se falar sobre esses assuntos? Tem que esperar algum tempo? Ou pode ser ali no dia que a pessoa entendeu? No dia que ela disse o que eu preciso fazer, você já pode falar sobre isso. Para alguém ser batizado, precisa esperar quanto tempo? Precisa esperar um ano, formar algum tipo de cursinho? E para receber o Espírito Santo, precisa esperar mais tempo ainda? Existe uma doutrina assim no meio gospel por aí, né? Especialmente entre os chamados pentecostais, que você recebe o Espírito Santo quando crê, mas que você vai ter uma segunda atitude, né? Que é ser batizado no Espírito Santo num outro momento. Não acontece assim. O ensino bíblico é que você recebe o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, no dia que crê. Depois, mais à frente, você vai ter uma vida de fidelidade, de compromisso com o reino, de obediência à palavra, né? E você vai ter comunhão com os irmãos, como vai falar lá em Efésios capítulo 5. Então você vai ser cheio do Espírito. Não é porque você um dia recebeu o Espírito Santo que você vai permanecer agora sem atitudes renovadas no Espírito. Pelo contrário, ele vai te conduzir a uma vida de santidade, de ampliação, não é? E vai te dar condições de frutificar. Mas é tudo muito rápido, é o pacote da salvação ali, arrependimento, fé, batismo, dom do Espírito. A pessoa, imediatamente acontece isso, ela pode se submeter ao batismo no dia que disse sim para Jesus, né? O versículo 39 fala de uma igualdade entre todos os que o Senhor chamar e se refere à promessa do Espírito Santo. Alguém pode ser discípulo de Jesus e não ter o Espírito Santo? Não existe essa possibilidade, né? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo, que o próprio Espírito é o penhor, a garantia de que somos dele é o Espírito Santo em nós. Então, um discípulo de Jesus não pode ser discípulo sem ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que dá. A pessoa que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. No versículo 40 fala de santificação. Salvai-vos dessa geração perversa. Será preciso mudar alguma coisa depois de começar a seguir a Jesus? Né? Existe o tempo passado antes de decidir seguir Jesus, que ele perdoa, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas no dia que você diz sim para Jesus, Filipenses 1,6 fala que Deus começa uma boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tem um processo de santificação que começa naquele dia, mas ele vai mudando. Precisa
se salvar dessa geração perversa. Você vai mudar a sua geografia, vai mudar a sua agenda, vai mudar os seus amigos, né? Você vai ter que tomar atitudes de transformação. O que precisa ainda mudar em tua vida? O versículo 41 fala que quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Quem foi batizado? Aqueles que lhe aceitaram a palavra. Não foram todos batizados. Foram batizados os que aceitaram a palavra. Então o batismo não é para ser dado assim, sem critério. Nasceu, então vamos lá e vamos batizar. Não. A pessoa precisa aceitar a palavra, então ser batizada. Que atitude tiveram diante da palavra? Aceitaram. Ouviram, entenderam, aceitaram. Os que lhe aceitaram a palavra foram diz ali, quase 3.000 pessoas. Muita gente num dia só. O versículo 42 fala de perseverança, ou seja, não basta ter um grande começo e depois pensar em desistir ou viver de maneira errada. O que você entende por perseverar na doutrina? Os ensinamentos da palavra a gente precisa conhecer, para perseverar na doutrina, para não ser enganado por falsos profetas, falsos mestres, e hoje em dia está assim, desse tipo de gente que ensina o que não é verdade. Perseveravam também na comunhão, ou seja, irmãos não estão juntos porque tem um mandamento de estarem juntos, porque existe uma atração entre nós. É por isso que a gente está junto. Por que a gente vai na célula? Tem um mandamento lá na igreja que tu é obrigado a ir na célula. Por que você vai no culto? Tem um mandamento que tem que ir no culto uma vez por semana. É isso? Não. Eles perseveravam. É a vida de um discípulo. É a vida da igreja. É o amor que nos vincula, que nos une. Por isso a gente está junto. Não é por mandamento, é por amor. Na comunhão, no partir do pão, na oração. Então existe algo tremendo, algo lindo no meio da igreja, né? Obedecer à doutrina, entender o pensamento de Deus para o seu povo, a comunhão, esse vínculo de amor que nos une uns aos outros, o partir do pão, a celebração da ceia, o repartir também quando alguém tem uma necessidade e o outro ajuda, né? Roubaram a bicicleta daquele irmão, um grupo de irmãos aí já se reuniu, levantou uma oferta, já está de bicicleta nova, e em nome de Jesus ele vai prosperar cada vez mais. A oração, né? Então orar uns pelos outros, assim que a gente sabe de alguma necessidade do irmão, a gente já põe o joelho no chão, já intercede. Também a palavra fala que é para a gente confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Na hora da nossa oração vai ter cura, né? Então Deus nos oferece capacidades espirituais que a gente precisa usar. E a oração é o nosso vínculo com Deus, mas também é uma capacidade espiritual, né? Porque quando a gente ora por alguém, a gente está, tipo assim, representando Deus agindo a favor daquela pessoa. Quando você ora e diz, os teus pecados estão perdoados, Jesus falou isso. Quando nós perdoarmos, lá no céu também é perdoado. Existe uma autoridade e existe uma atitude que nós precisamos ter em relação àquele que confessa. Declarar a cura que veio do céu. Não é a tua boca que cura, não é a tua atitude que cura, mas é o poder de Deus manifestado através de você. Aleluia! Então, ouvir, receber e praticar a palavra. Andar junto com os irmãos, participar da ceia, ajudar uns aos outros, orar, isso tudo significa firmeza na fé. Quer ser firme? Então, ouve, recebe, pratica a palavra, anda junto com os irmãos, participa da ceia, ajuda os irmãos, ora pelos irmãos, e então você vai ser uma pessoa firme. Um grande começo é um bom princípio para grandes vitórias. No meio, entre o começo e o final, tem que ter a perseverança. Discípulo de Jesus começa bem, continua bem e vai ter um final glorioso. Que essa célula seja abençoada e que haja multiplicação.
Rapidinho, em nome